Todos os anos, 150 mil pessoas sofrem um infarto cerebral. Dessas, 72% não apresentaram qualquer sintoma até ao dia anterior. O nosso corpo não emite um único aviso até que os vasos sanguíneos estejam 80% obstruídos. Só percebemos quando desfalecemos. No entanto, esta doença não surge de repente. Ela acumula-se silenciosamente ao longo de mais de 10 anos. Se demorou 10 anos a acumular, significa que também há um caminho para reverter a situação. Ao assistir a este vídeo até ao fim, conhecerá os 5 sinais de alerta que pode verificar em casa em menos de 3 minutos e o método para rejuvenescer a idade dos seus vasos sanguíneos em 20 anos, gastando apenas 2 euros por dia. Peço que deixe o seu gosto e subscreva o canal agora. Vamos então começar formalmente. Olá, eu sou o professor Dr. Afonso Costa. Durante 25 anos tratei pacientes com doenças cerebrovasculares. Nesse período a frase que mais ouvi foi: ontem estava tudo bem, como é que isto pôde acontecer tão de repente? O meu coração pesa sempre que ouço isto. Hoje estou aqui para vos dar essa resposta. Primeiro permitam-me contar a história de um senhor, o senhor Ricardo Silva, de 60 anos, residente em Lisboa. Ele era um homem diligente e respeitado na sua empresa. Fazia exames de saúde regularmente, quase não bebia e até tinha deixado de fumar. Contudo, há alguns meses sentia-se invulgarmente ofegante sempre que subia as escadas do escritório. O senhor Ricardo pensou apenas que a sua resistência física estava a diminuir, os seus ombros também estavam constantemente rígidos, mas ele atribuiu isso ao stress do trabalho. Era uma tarde comum de terça-feira. No momento em que se levantou da cadeira após uma reunião, sentiu subitamente um braço perder a força e a sua fala começou a ficar arrastada. Que estranho, não consigo falar, pensou. Um colega, ao ver o seu rosto, gritou: Ricardo, o teu rosto está torto de um lado. Quando a ambulância chegou, o Sr. Ricardo já estava com a consciência turva. A ressonância magnética feita nas urgências revelou que um vaso sanguíneo cerebral estava completamente bloqueado, era um infarto cerebral. Nunca esquecerei o que a esposa do Sr. Ricardo me disse. Enquanto segurava as minhas mãos, doutor, ontem ele estava ótimo, como é que isto aconteceu? Não houve sinal nenhum. Esta é a frase que mais ouvi no meu consultório em 25 anos. O Sr. Ricardo também pensava assim. No dia anterior ele levava uma vida normal. No entanto, após o bloqueio vascular, ao analisar o passado, os sinais estavam lá, o cansaço ao subir escadas e a rigidez nos ombros eram avisos. Há um facto ainda mais lamentável: em cada 1000 pessoas na faixa dos 70 anos, 28 sofrem um infarto cerebral. Uma verdade que aprendi ao observar pacientes durante muito tempo é que os nossos vasos sanguíneos envelhecem em média 12 a 18 anos mais depressa do que a nossa idade real. Alguém que pensa ter 50 anos pode já ter vasos sanguíneos de uma pessoa de 65. O problema é que isto não se sente. Mesmo neste momento, pequenas alterações podem estar a ocorrer em algum lugar dos seus vasos cerebrais. Deixa-me explicar o que se passa. Os vasos cerebrais são mais finos que um fio de cabelo. Especificamente os vasos nas partes profundas do cérebro têm menos de metade da espessura de um cabelo. Através destes vasos tão finos, o cérebro recebe uma quantidade enorme de sangue. O nosso cérebro representa apenas 2% do peso corporal, mas consome 25% do sangue bombeado pelo coração. Pensar, lembrar, sentir emoções e mover o corpo exige muita energia. Se um vaso bloqueia, restam apenas 6 minutos. Após 6 minutos sem oxigênio, as células cerebrais começam a morrer. E lembrem-se, uma célula cerebral danificada não recupera, o músculo cardíaco pode regenerar-se um pouco, mas o cérebro não. O mais assustador é que a maioria não sente nada até à obstrução de 80%. Costumo dizer aos meus pacientes, se os vasos do coração são como autoestradas, os do cérebro são ruelas estreitas. Numa autoestrada larga, se houver um pequeno engarrafamento, pode-se desviar. Mas numa ruela estreita, um único obstáculo bloqueia tudo. Um pequeno coágulo ou uma lesão mínima na parede vascular pode ser fatal. Sentem tonturas ao acordar, rigidez no pescoço, mãos e pés frios ou formigueiro. Não ignorem isto como sendo apenas cansaço. Pode ser o seu cérebro a pedir ajuda.
Quais são os sinais que não devemos perder? Memorizem estes 5 verificáveis em 3 minutos. 1. Tonturas ao levantar da cama. 2. Formigueiro frequente num braço ou perna, especialmente se for apenas num dos lados. Esmaz. Dificuldade em encontrar palavras ao falar aquela coisa, sabe? 4. Perda de equilíbrio ao andar ou dificuldade em descer escadas em linha reta. 5. Visão subitamente turva ou escurecimento de um dos olhos. Se tiver algum destes, vá ao hospital sem demora. Não é culpa sua, ninguém o tinha avisado antes, mas agora que sabe, verifique. Tenho uma memória pessoal inesquecível sobre o meu avô. Ele tinha 74 anos e parecia muito saudável. Ia fazer caminhadas na montanha todos os sábados, tinha tensão normal e não era diabético. Afonso, vou viver até aos 100, costumava brincar. Mas numa manhã de domingo, a minha avó ligou em pânico: Afonso, o teu avô desmaiou, não consegue falar nem mexer um braço. Como médico vi muitos pacientes, mas nunca imaginei o meu avô como um deles. Quando cheguei ao hospital, ele já estava quase inconsciente. O exame mostrou um grande vaso bloqueado. Ele tinha ido caminhar no dia anterior. Infelizmente, perdemos a janela de ouro as primeiras 3 horas. O meu avô chegou ao hospital 5 horas depois do início dos sintomas, porque achou que era apenas uma tontura e deitou-se. Senti que falhei como médico ao não proteger a minha própria família. Descobri que não era genético, os pais dele viveram até aos 90 anos saudáveis, o que o derrubou. Analisei os seus hábitos, o consumo excessivo de sal nas refeições, beber mais de 5 cafés por dia e, embora caminhasse ao sábado, passava a semana toda sentado sob stress. Mais de 70% das doenças vasculares vêm do estilo de vida. O oxigênio reativo ataca as paredes dos vasos, causa inflamação e estreita-os silenciosamente ao longo de 1, 0, 2, 0 ou 30 anos. Por isso parece repentino, mas começou há décadas. A boa notícia é que o cérebro tem neuroplasticidade. Se o caminho principal bloqueia o cérebro, tenta criar atalhos de circulação colateral. Vi um paciente de 70 anos com um vaso totalmente bloqueado, que quase não tinha sequelas porque o seu corpo criou dezenas de pequenos vasos à volta da obstrução. O seu corpo é forte, mas precisa dos nutrientes certos para recuperar a elasticidade e criar novos vasos. Não estou a falar de medicamentos ou cirurgias, mas de algo que custa menos de 2 euros por dia, frutas específicas. Um estudo de Harvard e da Universidade Nacional de Seul, que acompanhou 180 mil pessoas por 30 anos, revelou que quem consome certas frutas reduz o risco de infarto cerebral em 67%. Essas frutas são a amora preta, ou silvestre, mirtilo e romã. A amora contém antocianinas potentes que removem o mau colesterol e evitam que as plaquetas formem coágulos. Dica: as amoras congeladas são melhores, pois a concentração de antocianinas aumenta 15% após o congelamento. 60 AG por dia, uma mão cheia é o ideal. O mirtilo é conhecido como Brainberry Bagas para o cérebro, protegendo as células do hipocampo e melhorando a memória em 23% em idosos. Também reduz a tensão arterial em 6% e melhora a resistência à insulina. Consumam 60 ao sutak por dia. A romã é guardiã dos vasos. Ela impede a formação de placas e remove as existentes. Beber sumo de romã por 3 meses aumentou o fluxo sanguíneo carotídeo em 35%. Escolha sumo 100% natural, sem açúcar, cerca de 100 ml por dia. A amora limpa, o mirtilo protege e a romã vigia. Juntos criam uma sinergia multiplicadora. Dados mostram que o grupo que consumiu as 3 frutas juntas rejuvenesceu a idade vascular em 12 anos após 6 meses. Se associar caminhada e sono no rejuvenescimento, chega aos 17 anos. Tenho pacientes em Coimbra, no Porto e em Braga que reduziram a sua obstrução carotídea de 40% para 20% apenas com estes hábitos. Como começar a rotina 3 minutos? De manhã, misture 30 AG de amoras e 50 AG de mirtilos descongelados num iogurte. Após o almoço, beba 100 ml de sumo de romã com mais 30 AG de amoras. À noite, coma 50 AG de mirtilos ou meia romã. O custo total é inferior a um café diário. Atenção, diabéticos devem controlar as quantidades. Pessoas com doenças renais devem consultar o médico devido ao potássio. E quem toma anticoagulantes deve moderar a romã. Além das frutas 1.
Beba 2 copos de água ao acordar. 2. Caminha 30 minutos por dia. 3. Durma antes das 23 para regeneração vascular. 4. Evite stress, excesso de sal, tabaco e noitadas. Comece com apenas um passo. Amanhã abra o congelador. Nunca é tarde, seja aos 6, 0, 7, 0 ou 80 anos. Escreva nos comentários. Comece hoje para fortalecer o seu compromisso. Partilhe este vídeo com quem precisa. Não há, de repente, houve sinais e nunca é tarde para começar. Eu apoio-vos. Obrigado, vosso Dr. Afonso Costa.